hoje é dia dos meninos aqui no Roda de Conversa. Seja bem-vindo então, Felipe Webert, bom dia. Bom dia, Cleide, tudo bem? É um prazer estar com você, com o Fernando. E primeiramente, para começar nosso tema, gostaria de fazer um elogio a você e a todo o pessoal que produz aqui em casa, porque o programa está sensacional, viu? Parabéns. Ai, obrigada. E também Fernando Brandão, que está aqui comigo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cleide. Bom dia, Felipe. Bom dia, Fernanda, nossa entrevistada. Bom dia para você que está nos acompanhando aqui em casa. A gente já viu que a Cleide gosta de receber elogio, né? Isso é bom. Não me faço de rogada. Então eu vou chamar também para o nosso bate-papo a psicóloga Fernanda Machado. Bem-vinda novamente, Fernanda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Então vamos começar aqui com os nossos meninos. Eu já quero saber como vocês reagem ao receber elogio. Fala, Webert. Cleide, quanto à questão de elogios, eu sou um pouco mais... Eu vou admitir que eu não sei muito bem receber. Quanto à questão do elogio, pode me deixar um pouco sem graça. Então, no mais é um obrigado e depois a gente fica pensando, nossa, será que eu deveria ser mais autêntico ao receber aquele elogio? Mas eu, na maioria das vezes, eu fico mais sem graça, ainda mais dependendo do elogio. E você? Eu já melhorei bastante nisso, mas eu também já tive essa dificuldade, até porque pela minha timidez eu sempre fui muito tímido. Então eu sempre tive essa dificuldade. Com o passar do tempo, eu fui melhorando mais e eu acredito que hoje eu recebo melhor. Mas essa questão que o Felipe fala de ficar sem graça, eu acho que é assim, porque a gente se cobra tanto às vezes, que quando vem um elogio, a gente não está tão acostumado, é só cobrança, é só pressão e tudo mais. Então, às vezes, a gente fica um pouco sem graça com isso. Mas é bom receber um elogio, né, gente? Vamos ser sinceros, né? A gente recebe tanta pancada na vida, né, Cleide? Eu acho. Fernando, você é um jornalista e você acha que você escolheu essa profissão? Tem alguma coisa a ver com essa timidez que você disse que teve? Ou ainda tem um pouco? Eu tenho um pouco de timidez. Na verdade, um pouco assim, muito, vamos dizer assim. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de ir no supermercado. Eu moro em frente, quase do lado do supermercado. E eu tinha essa dificuldade. Mas a minha escolha foi meio que assim, algo que não tinha muito a ver com o meu comportamento antes. Porque eu era antissocial, realmente. Infelizmente, eu preciso reconhecer. É porque o jornalismo é muita comunicação. Bastante, é só comunicação. Não tem como. Então, e você acaba de nos revelar que tinha... timidez de entrar no supermercado. Sim, exatamente. Para você ver o tamanho da mudança, né? Nossa. Então, por isso que às vezes eu tinha muita dificuldade em receber elogio. E aí, com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco essa timidez, enfim, vai conversando mais com as pessoas, vai se socializando e vai se soltando. Aí o elogio vem de forma natural. Mas, Cleide, uma questão, desculpa te interromper, mas uma questão assim também, eu, como Fernando, também era muito tímido e melhorei bastante com isso. E eu acho que, como jornalista de formação, vou para o meu 7º período, para o meu último ano que vem, a questão da comunicação influencia demais nisso, porque a gente pode entrar numa faculdade com medo, meio para trás, assim, com tímido mesmo, com vergonha mesmo, e com o passar do tempo, das técnicas, com tudo que a gente vai absorvendo, a gente vai deixando essa timidez de lado e a ponto de ficar numa situação que a gente já fica mais a fim de receber elogios, por exemplo. A gente pensa assim, estou melhorando, eu estou ficando bom naquela questão. Então, o elogio pode chegar ou não. E a comunicação, presente em todos os âmbitos da vida, ajuda muito nisso. Felipe, eu sou assim uma mãe que eu exagero nos elogios pro meu filho. Filho, você é o menino mais lindo do mundo. Ele diz, gente, mas mãe mente, né? A sua mãe mente pra você? Ou você acha que sua mãe mente? Ou ela sempre te elogiou muito e você ficou assim, mãe, não exagera, né, mãe? Que mãe não exagera, né, gente? Eu espero que tanto minha mãe quanto meu pai estejam falando a verdade no pensamento deles, né? Mas direto eu recebo... quero saber o que você sente do elogio deles. Eu sinto... Bate de verdade? De verdade pela convicção nas palavras, né? Pela autenticidade. Eu falo muito da minha mãe, meu pai fala pra minha mãe e minha mãe concorda, por exemplo. Eu falo, nossa, o Felipe não tem nada a ver comigo, o Felipe não tem nenhuma pereba, um caroço na cara. Nem uma né? solda. Aí minha mãe vai e concorda. Eu fico feliz já, é algo que eu já tô mais acostumado, que diretamente em casa a gente encontra essas situações. E na sua casa, como é que era? Desde criança? O meu pai sempre foi muito mais fechado que minha mãe, né? Pela convivência do meu avô e tudo mais. Mas a minha mãe sempre elogiou muito a gente. Eu tenho mais 2 irmãos, então a minha mãe sempre elogia bastante a gente. E assim, é lógico,
Mãe sempre vai dizer que o filho é lindo, que o filho é perfeito, que não tem defeito nenhum. Mas, de verdade, a gente sente uma sinceridade no elogio de uma mãe que é impressionante. Mas isso não te dá segurança para você tirar um pouco da timidez? Não, porque minha mãe falou que eu sou, então eu sou. Isso, muita segurança. O apoio dos pais é fundamental. Então, isso faz uma diferença enorme. É tudo, te né? deixa mais pronto para os desafios. Fernanda, minha querida, entra aqui na nossa conversa. Vamos lá. O que você já pôde sentir aqui dessa questão do elogio? Então, o que vocês estão levantando, né, como uma dificuldade de receber elogio, vocês já levantaram alguns pontos importantes, né? Esse familiar, da validação familiar é muito importante, quer dizer, aí a gente passa a acostumar a receber esse olhar positivo, né? Existem realmente famílias que têm uma dificuldade de reforçar positivamente o comportamento dos filhos, até por medo, né, deles ficarem, sei lá, folgados ou se acharem de alguma forma, então são famílias mais críticas, mais ácidas. E nesse sentido, a pessoa, quando ela vai para o meio social, ela não tem a habilidade de receber, que não é o caso deles, né? Eles estão dizendo que são validados na família e que mesmo assim já apresentaram alguma dificuldade em receber elogios. Eu acho que aí nesse caso está mais ligada à questão da ansiedade social mesmo, porque quando você recebe um elogio, mesmo sendo algo positivo, você está sob o foco. Né? Então, você recebe o olhar, você é o centro. E algumas pessoas se sentem desconfortáveis nessa posição, né? Então, assim, estão me vendo, né? A gente até falou um pouco disso no outro encontro, falando da dificuldade de aceitar convites, muito pelo medo de exposição, a ansiedade social. Então, isso pode acontecer, mas nada que não possa ser desenvolvido, como o Felipe falou, né? Às vezes na faculdade, ir se expondo gradualmente, né? Ou mudanças que a vida proporciona, a pessoa ela pode ir desenvolvendo essa habilidade melhor de se relacionar e de receber de bom grado, né, essa palavra positiva a respeito de alguma característica sua, que é muito bom, na verdade, faz bem para quem elogia e para quem recebe. E, Fernanda, tem um jeito da gente saber quando o elogio é falso? Porque às vezes ele vem disfarçado com uma crítica embutida. Essa questão também pode levar até a pessoa a ter receio de receber elogio por não ter muita confiança, né, naquele meio que ela está. Então ela pode pensar isso é bajulação ou até uma ameaça meio invejosa, né? A pessoa está destacando algum ponto meu, mas na verdade ela tem uma outra intenção. Mas eu acredito muito que a gente, né, se a gente ampliar um pouco o olhar, a gente sente quando aquele elogio é sincero, né, quando é um elogio que vem realmente de um reconhecimento, de um desejo de compartilhar quão foi importante ou quão é legal aquela característica que você está apresentando. O elogio, quando ele é falso ou quando ele tem uma intenção negativa, via de regra a gente sabe porque a pessoa ela não se comporta só naquele elogio, né? A gente faz uma avaliação de todo o relacionamento que a gente tem com ela e aí a gente pondera realmente qual que é o sentido ali daquela fala, né? E de toda forma, aí a gente fica um pouco mais protegido ou preparado para esse elogio torto, vamos dizer assim, que não é um elogio sincero, né? Mas não vale a pena a gente se fechar por conta disso, né? A gente também tem que acreditar aí na boa intenção das pessoas, assim como a gente às vezes tem e faz questão de elogiar, né? Acreditar nas pessoas é melhor porque cansa menos. Felipe, você... Quando você era criança na escola e tinha alguma coisa lúdica para fazer, uma apresentação ou qualquer coisa desse tipo, você ia numa boa ou ficava meio tímido? Sempre tímido, no caso, Cleide. O que me melhorou bastante são o decorrer do tempo, como falei, faculdade, outros cursos em si, mas na escola era um desespero quando já chegava no dia anterior, de pensar em ter que fazer uma apresentação e na expectativa de receber ou não um elogio, né? Pensa assim, eu fui bem, fui mal, vou receber uma crítica, vou receber um elogio. E eu melhorei bastante com isso, mas na minha época de escola, sempre foi com muita timidez e com muito desespero, um passo antes de começar essa apresentação. Fernando, a diferença de idade sua com o seu irmão mais velho,
Você é o caçula. Sim, sou caçula. O segundo tem quantos anos? Tem 38. A diferença de idade é de quantos anos? A minha idade, quando o meu irmão mais velho, é a diferença de 3, 4 anos. Não é muita diferença, não. Ah, tá. Então você não foi tão rapinha do tacho assim, não, pra ser tão tímido, não, né? Não fui. Você ficou mais ou menos ali na escadinha. Exatamente. A mesma pergunta que eu fiz pra ele. Na escola, você tinha alguma timidez? Você sofreu alguma crítica? Que o Felipe disse que tinha medo da crítica. Ou não sabia se ia ter crítica ou elogio. Você sofreu algum tipo de crítica pra você dar uma travada? Não sofri. Muito pelo contrário. Tipo assim, os meus boletins, eu sempre me cobrei bastante. Os meus boletins sempre foram com notas muito altas. O meu pai e minha mãe nunca eram chamados na escola para... tem uma reclamação do Fernando, o Fernando não presta atenção na aula. Muito pelo contrário. Toda reunião que tinha dos professores com os pais, eu sempre era elogiado. Os alunos sempre, os colegas de sala mesmo, eles me procuravam para ser representante de sala. Olha. E aí era um desafio para mim, porque eu era muito retraído, então geralmente eu nunca aceitava. Mas eu sempre era chamado. Então, tipo assim, eu não tive esse problema de ser realmente criticado por um comportamento assim. Eu sempre era muito elogiado pelos professores, pelos coordenadores das escolas e até pelos outros colegas de sala. Fernanda é um exemplo de pessoa, né? Parabéns, Fernanda. Muito obrigado, Felipe. Sim, eu vou contar. Estou esperando em você. E é assim, eu acho tão legal essa coisa do elogio, que nós trabalhamos aqui na TV Pai Eterno, na produção desse programa, a gente é uma equipe. A Cleide não é a Cleide só. Tem a Cleide, tem o Fernando, tem a Poliana, tem esses meninos aqui embaixo, todos nós somos uma equipe. Aí o Fernando sentava lá atrás, aí quando ele pensou, gente, mas... o rolê tá mais aqui, ó. Então eu vou sentar aqui no meio. Isso. E lá e foi o Fernando. Lógico, é muito bom. Olha que ele acabou um pouco com a timidez dele, porque eu sempre conversava com ele, ele ficava vermelhinho, agora não tá tanto, né? Não sei, será que não? Mas agora, uma pergunta pra Fernanda. Qual foi o melhor elogio que você recebeu na sua vida, amiga? O melhor elogio? Eu acho que da minha filha, né? De dizer que mamãe, você é a melhor mãe do mundo, né? Por mais que os filhos digam isso para as mães, quando a gente recebe esse reconhecimento de uma pessoa importante, né? Isso realmente traz muitas boas emoções e bons sentimentos, né? O que eles estão dizendo em relação à timidez, né? Que eu disse aí a questão da exposição, às vezes não é porque você foi muito criticado ou muito cortado ou teve decepções ou situações muito frustrantes. Às vezes a pressão ela é interna, né? Então é uma autoexigência, assim como o Fernando estava dizendo. Então uma exigência por uma competência que pode levar a essa esquiva, né? Não, eu me pressiono tanto que às vezes eu acho melhor ficar ali mais quietinho, mais no meu canto, para no seu foco. Mas quando vem esse elogio de pessoas importantes como um reforço, como você está dizendo, né? Trabalhar em equipe, receber esse reforço e esse reconhecimento faz com que o trabalho fique cada vez melhor, porque a gente consegue mais que o bom comportamento seja repetido a partir do elogio e do reforço do que da punição, né? Então, quando você recebe esse reconhecimento, como eu disse aí, da filha ou de pessoas que você ama, isso te dá um suporte para você também reforçar coisas boas nos outros e fazer esse sistema positivo, né, de coisas bem feitas e de qualidade, né? Graças a Deus nós temos essa harmonia aqui no programa Aqui em Casa. E você, Felipe, qual foi o melhor elogio que você recebeu? Que você ficou emocionado, que ficou assim, ó, piscando de emoção? Cleide, um elogio que eu guardo com muito carinho. Primeiramente, fazer uma introdução, porque eu, como estagiário aqui na TV Pai Eterno, já fiz 1 ano de casa e eu sou muito grato pelas oportunidades que eu já recebi. E em abril desse ano, eu fui escalado para fazer uma reportagem no nosso programa de sexta-feira à noite, que é o Primeiro Plano. E dentre isso, chamei a família, né, pra gente assistir todo mundo junto e tudo mais. O meu pai, ele faz muitos elogios a mim, mas quanto à questão profissional, sempre escola, ele foi um pouco mais rígido. E então, ao fim daquela reportagem, poder escutar dele que ele estava muito orgulhoso, que foi muito bem, que lógico que tinha que melhorar uma coisinha ali e outra cá, só que fiquei muito feliz pelo elogio sincero dele quanto à questão que ele é um pouco mais rígido, que é a questão profissional. Então, esse é um dos elogios que eu guardo com muito carinho, que eu já recebi. Se vê de uma pessoa assim tão rígida, né? Aí sim, valeu a pena. E você, Fernando?
Cleide, um dos elogios que eu mais recebo, graças a Deus, com muita naturalidade, vamos dizer assim, é meio que quase uma unanimidade, é em relação à minha voz. Muita gente elogia muito a minha voz, isso desde a adolescência. Tanto é que quando eu era bem criancinha, às vezes não jogava futebol com os colegas na rua e tudo mais, eu tinha o apelido de um famoso narrador de futebol, né, de uma outra emissora. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque, caramba, olha só que coisa boa, né? Então eu sempre tive esse elogio, eu sempre fui muito elogiado nessa parte, desde muito cedo. Se você me permite, Cleide, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fernanda. Sim, claro. Fernanda, deixa eu te perguntar, sobre questão de pessoas muito perfeccionistas, elas são mais difíceis de receber um elogio ou isso não tem uma relação, vamos dizer assim? Sim, tem uma relação direta. Excelente sua pergunta. Porque quando uma pessoa ela é muito exigente, muito perfeccionista e ela recebe um reforço, automaticamente ela pode desenvolver uma pressão interna vamos dizer, pela próxima experiência, né? Então, foi legal sua entrevista, nossa, que bom e tal. E aí, automaticamente, meu Deus, e se eu não corresponder da próxima vez à altura, né? Então, esse nível de exigência pode criar, assim, até uma angústia, né? Então, o elogio, ele é positivo, mas ele pode se transformar também numa pressão interna em relação ao próximo desempenho, né? Inclusive, algumas pessoas desenvolvem aquilo que a gente chama de síndrome do impostor. O que seria isso? É quando a pessoa ela tem um excelente desempenho em uma área, por exemplo, mas é como se ela ficasse se sentindo uma fraude no sentido, meu Deus, não foi tão bom, né? Eu preciso melhorar. Ela não confia, né, naquele desempenho, mesmo que o externo reforce e diga para ela, não, tá maravilhoso, né? Mas ela fica ali naquela crença e naquela angústia interna e há um sofrimento que não vamos dizer, influencia no resultado do desempenho dela, mas que internamente pode levar a um sofrimento. Então, tem sim relação, né? Para um perfeccionista receber um elogio, automaticamente já fica uma tarefa de, nossa, no melhor eu tenho que me superar, né? No próximo eu tenho que me superar, sempre tenho que melhorar. Sempre vai se cobrar, né? É incrível. E cobrar, verdade. Exato. Agora, uma pessoa que, por exemplo, aconteceu isso aqui pertinho da TV, eu fui almoçar num restaurante, acabei de almoçar e perguntei para a moça assim, quem é a cozinheira? Aí o dono do restaurante, por quê? Ela fez alguma coisa ruim? Eu falei, não, muito pelo contrário. Chama ela aqui que eu quero fazer um elogio a ela. E lá veio a moça com um negocinho na cabeça. Eu falei, moça, o seu tempero é maravilhoso, adorei a sua comida. Cara, ela abaixou a cabeça e falou, nunca ninguém falou isso pra mim. Meu Deus. E quase que ela ficou com o olho assim, lacrimejando, e ela abaixou a cabeça acho que foi de timidez, de nervoso. E ela revelou isso. Por outro lado, tem uma menina que trabalhou comigo, toda vez que ela fazia, eu falei, nossa, hoje você se superou, sua comida está cada vez melhor. Isso dá uma força para a pessoa ficar cada vez melhor? Com certeza, né? Eu acho que a gente, como eu disse, o reforço positivo é muito importante, né? Quando a gente é elogiado numa tarefa, também a gente sente um gosto maior por desenvolver aquela tarefa, né? Então é aquela história que a gente atrai mais a abelha com mel do que com vinagre, e a gente precisa aprender a fazer mais isso. Às vezes, como eu falei, modelos familiares que não são acostumados a elogiar e que ficam criticando muito, pode gerar uma das causas, né, complicadas para a pessoa receber o elogio, que é aquela pessoa quando você diz, nossa, que comida deliciosa, imagina, errei no sal, ou nossa, tá tão bonita, são seus olhos, quer dizer, a pessoa esquiva daquela fala, né, ela tem uma dificuldade em simplesmente agradecer e receber, porque ela não foi acostumada a isso, né, ela não tem isso no desenvolvimento dela, e aí isso pode gerar, inclusive, uma diminuição da autoestima, ou seja, a pessoa não se sente ou não se avalia como tão capaz, né, então é muito importante, quando sincero e quando genuíno, a gente oferecer esse reforço para as pessoas, para que elas passem a se olhar diferente, né? Então, porque às vezes acontece o que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é isso? O que dizem sobre mim não é como eu me vejo, né? Então dizem, nossa, você é tão boa. E eu penso, poxa, eu não sou, né? Porque muitas vezes ao longo do meu desenvolvimento eu não fui reforçada, né? Naquelas habilidades, naquelas virtudes que eu carrego. Então a gente pode sim fazer muito bem
quando a gente elogia uma pessoa e é um elogio sincero, porque a gente pode estar ajudando na construção da autoestima daquela pessoa, né? Na segurança e na confiança dela, para ela fazer cada vez melhor, né? Mas assim, se a gente ficar elogiando demais, pode estragar a pessoa pode ficar mimada, vaidosa demais? Pode acontecer isso? Eu acho que pode acontecer quando você não tem um contrapeso, né? Até o Felipe estava dizendo que recebeu o elogio do pai e ficou muito feliz porque viu que foi sincero, mas ao mesmo tempo veio acompanhado de uma crítica construtiva, aquilo que a gente diz, né? Então, quando tende só para um lado, eu acho que isso sim pode trazer alguma dificuldade da pessoa ter uma noção, né, do real. Então, às vezes ela vive num mundo em que ela não percebe que, peraí, ela também tem limites, ela também tem dificuldades, como todo ser humano, né? Ninguém é perfeito, né? Então, assim, quando tem o contrabalanço, não tem problema, pode elogiar à vontade. Mas que nos momentos em que essa pessoa der uma mancada ou fizer alguma coisa que precisa ser corrigida, for corrigido também, tá tudo certo. Legal. Bom, Fernando, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que o elogio, o papel dele, Cleide, é muito importante no sentido assim é um combustível, vamos dizer assim, né? Para o carro andar, ele precisa ter um combustível, etanol, gasolina. E o elogio, ele acaba sendo esse momento importante. Às vezes a pessoa está acostumada só com crítica, e quando vem um elogio, ela tem dificuldade para receber. Mas é algo muito bom de se receber. Ninguém quer ser cobrado a vida inteira ou só ser cobrado a vida inteira. É preciso ter um elogio até como forma de levar a pessoa para um nível de, poxa vida, eu estou acertando, finalmente eu acertei, finalmente eu estou dando o meu melhor e está vindo o resultado. Isso também é muito bom e a gente tem essa dificuldade às vezes de se acostumar com o elogio, né? E você, a cobrança, ela faz parte da vida e isso é inegável, né? Mas a gente tem que pegar em questão do elogio, porque o elogio faz um bem danado para a vida. Bastante. Pelo menos para mim e com certeza para todos vocês. Então, a cobrança ela vai estar lá sempre, só que o elogio ele pode vir em cima. Pode ter uma crítica, mas você pode melhorar nisso. Mas quanto àquilo, foi muito bem, tá? De parabéns. É aquele gostei, mas pode melhorar, né, Felipe? Isso, sim, justamente. Até a gente chegar num ponto que tenha só o elogio e não a crítica. Eu penso que a gente pode trabalhar em questão disso. Elogiando, falando, ó, tem uma coisinha ali, outra cá, que aí no futuro a gente preza só pelo elogio em si e faz um bem danado para a vida o elogio. Com certeza. Então, para você que é mãe, para você que é pai, que ainda está com seus filhos em casa, adulto ou não, lembre-se de uma coisa. Você vê a sua filha tá arrumada para ir para uma festa. Você fala, nossa, minha filha, seu cabelo tá bonito para você nessa festa, mas essa sua barriga tá enorme. O que é que você faz com isso? Hein, Fernanda? Que conselho você dá para uma pessoa assim? Porque aí, na verdade, não é uma crítica construtiva, né? Na verdade, você oferece algo positivo e, ao mesmo tempo, é como se você quebrasse aquele positivo com uma fala destrutiva, né? Então, é muito importante a gente ser coerente no elogio, né? Porque, assim como eles estavam dizendo, o elogio é, sim, muito importante, porque ele cria envolvimento, ele cria engajamento, né? Ele age diretamente no nosso sistema de recompensa. Quando você elogia, você cria a possibilidade da pessoa ficar bem, ficar feliz, né? Ele libera dopamina, né? Então, é algo físico, é algo importante para o ser humano. Então, é muito importante que quando você faz, você entenda que o poder daquilo e não destrua com um comentário logo em seguida que na verdade, vai levar a pessoa para um outro lugar, né? De cobrança, de sensação de não ser bom o suficiente, né? Então, a gente tem que pensar muito, né? Não adianta dar com a mão e tirar com a outra também. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. A gente teria aqui, um tempão ainda para conversar sobre esse assunto, que rende muito. Mas, por enquanto, eu vou te agradecer, esperando que você participe numa outra oportunidade. Eu que agradeço e me despeço fazendo um elogio ao programa. É sempre bom estar, né? Sempre um clima leve, com temas importantes. E é bom, e eu sempre oriento os pacientes que têm dificuldade a receber elogio, que façam exatamente o que você fez, que recebam de bom grado, né? Que agradeçam e se sintam realmente plenos em relação a ter feito um bom trabalho ou, enfim, a ter agradado de alguma forma. Parabéns pelo programa e obrigada aí pela participação. Tchau, tchau.
Fernando, Felipe, muito obrigada a vocês. Obrigado a A gente você, Cleide. agradece, Um prazer. Cleide. Foi um bate-papo muito saudável. É bom a gente levar isso em consideração. Elogie mais as pessoas, né? Não faz mal para ninguém, não tem Sim, contraindicação. justamente. A hora que você estiver elogiando e se deu vontade de falar mas, para aí no mas.